Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 25 de outubro de 2025. São 16 horas. Senhoras e senhores, o Nobel da Paz para a venezuelana Maria Corina Machado soou mal, caiu como uma bomba no cenário internacional, inclusive por ativistas de direitos humanos que ficaram chocados, e mais chocante ainda foi ela ter dedicado o prêmio a Donald Trump, que enviou uma máquina de guerra para o Atlântico Sul, para o Mar do Caribe, com a finalidade de ameaçar bombardear um país, fazer incursões por terra contra um país, promover mortes, promover violência, resolver as coisas através da violência, matar pessoas que, mesmo sendo culpadas, teriam direito a um julgamento justo, estão sendo assassinadas por máquina de guerra dos Estados Unidos, que está bombardeando barcos cujos ocupantes, há relatos concretos de sobreviventes dos ataques dos Estados Unidos, que eram pescadores que foram presos pelos Estados Unidos após o ataque e libertados porque não eram traficantes. Mas o pior de tudo acaba de acontecer agora, com as informações de que há mesmo algo muito errado com o comitê do Prêmio Nobel da Paz. Há uma suspeita muito grande, houve vazamento do nome de Maria Corina Machado. Muito antes já se sabia que ela tinha sido escolhida, muito antes do anúncio. Chegou a haver até apostas em relação a Maria Corina Machado. Pessoas ganharam dinheiro apostando, porque já se sabia que a Noruega tinha interesse em que Maria Corina Machado ganhasse, porque a Noruega tem um contencioso direto com o regime de Nicolás Maduro e tem aí algum tipo de relação muito estranha com Donald Trump. Então, minha amiga, meu amigo, muitas vezes o que parece realmente é. Vamos assistir a essa reportagem que mostra que a concessão do Prêmio Nobel da Paz a Maria Corina Machado foi uma fraude. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Was the Nobel Peace Prize leaked? Did the news that Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado will be awarded the Nobel Peace Prize this year get out hours before the official announcement? Let's connect the dots. An extremely limited number of people know in advance the name of the Nobel laureate chosen by the 5 members of the Nobel Committee. The Nobel Committee maintains a strict 50-year secrecy rule. This applies to information about nominees, nominations, and selections. The awards nomination and decision process is sealed for 50 years. This means that all information about the nominees, nominators, the reasons for nomination, and the deliberations leading to the award decision is kept confidential and not publicly disclosed for 50 years from the date the prize is awarded. Information about the winner is tightly controlled and limited to the small governing body of the committee and essential staff. This confidentiality helps prevent leaks, but there is reason to believe that wasn't the case this time. There was unusual betting activity ahead of the official announcement, and this has raised a lot of eyebrows. 2 Norwegian newspapers, Aftenposten and Finansavisen,
reported unusual and suspicious betting activity on the Polymarket platform late Thursday night, hours before Maria Corina Machado's Nobel Peace Prize win was officially announced in Oslo. According to their reports, several large bets were placed, including one user who bet about $67,820 just hours before the announcement. São muitas as controvérsias em torno dessa escolha esquisitíssima do Nobel da Paz. Poderiam dar para tanta gente laureada por luta pelos direitos humanos, né? E as apostas, nas casas de apostas, tinham 3 nomes absolutamente improváveis para ganhar o Nobel da Paz. Um era Maria Corina Machado, que ninguém sequer imaginava que poderia ganhar. Ninguém. Ninguém sabia nem que ela estava disputando esse prêmio. O fato é que, além dela, constavam nas casas de apostas o Papa Leão XIV aí, e o Donald Trump. Veja só que loucura. E antes de ser anunciado o resultado, que Maria Corina Machado tinha ganhado o Nobel da Paz, constava nessas casas de aposta isto aqui que você vai ver agora, antes de eu entrar em outro assunto também referente a isso. Essa aqui é uma reprodução das casas de apostas antes de ser anunciado a escolha de Maria Corina Machado. Então ela tinha 100% de apostas nela, Donald Trump estava concorrendo, Papa Leão XIV e Yulia Navalnaya. Veja só o que é isso. Ela teve 100% das apostas. Mas, como diz Pablo Iglesias, o prêmio Nobel a Maria Corina Machado podia ter sido dado a Hitler. Vamos traduzir para você entender melhor. Pablo Iglesias critica o prêmio Nobel de Maria Corina Machado. Poderia ter sido dado a Hitler. Tanto Podemos quanto Esquerda Unida expressaram sua discordância com a decisão do júri, segundo o jornal espanhol El País. A entrega do prêmio Nobel à líder da oposição, Maria Corina Machado, provocou duras reações lá na Espanha. O mais crítico à decisão foi o ex-líder do Podemos e ex-vice-presidente do governo, Pablo Iglesias. A verdade é que, para dar o prêmio Nobel da Paz a Corina Machado, que há anos tenta dar um golpe de Estado em seu país, poderiam tê-lo dado diretamente a Trump ou mesmo póstumamente a Adolf Hitler. Basicamente isso que ele diz. Só isso, né? E você tem Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel dado ao argentino Pérez Esquivel em 1980, foi pelo trabalho dele na luta contra uma ditadura sangrenta que havia na Argentina, que foi a ditadura que mais matou aqui na América do Sul. Veja que o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Pérez Esquivel, ele escreveu para Maria Machado: por que você pediu aos Estados Unidos que invadissem a Venezuela? Veja só, em uma carta aberta duramente redigida, intitulada De Nobel a Nobel, e publicada pelo Página 12, na verdade, 3 dias após o anúncio do prêmio, o argentino Adolfo Pérez Esquivel repreendeu a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, perguntando por que ela pediria uma invasão dos Estados Unidos à Venezuela e alertando que Washington tem interesses, não aliados. E ela deve achar que é muito aliada dos Estados Unidos, né? Mas não é não, como a gente sabe, né? Você teve aqui esse caso aqui do Nobel da Paz, da Prize Winner. Aqui vamos traduzir também
Autoridades do Prêmio Nobel estão investigando um possível vazamento de dados após esse aumento nas apostas antes do anúncio oficial. E você tem também aqui nesse site espanhol, Infobae, 3 contas de uma plataforma fazem apostas de última hora no Nobel de Maria Corina Machado e ganham mais de 90 mil. Al Jazeera diz, afinal, como Trump ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Ao conceder o prêmio à venezuelana Maria Corina Machado, o Comitê Nobel efetivamente coroou a visão de poder e intervenção de Trump como paz. Então aqui esse colunista da Al Jazeera diz que o prêmio não foi para Maria Corina Machado, foi para o Trump, porque logo em seguida ao prêmio ele mandou navios e aviões aí para a Venezuela. E hoje, como você viu no Primeiras Notícias, está mandando também um maior porta-aviões do mundo, novinho em folha, com 75 aviões e 5 mil homens dentro e um monte de bombas atômicas. Embora a Casa Branca tenha imediatamente notificado o Comitê Nobel por priorizar a política acima da paz, a não entregar o Prêmio da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo teve que se alegrar com o fato de o prêmio ter sido concedido à venezuelana Maria Corina Machado. Trump e Machado são farinha do mesmo saco autoritário de direita, o que em parte explica por que o presidente parabenizou rapidamente e por que Machado, por sua vez, dedicou o prêmio a ele. Como líder da oposição de direita linha dura da Venezuela, Corina Machado está comprometida com um modelo de paz que busca minar a democracia e a soberania venezuelanas há mais de um quarto de século. E aqui esse site australiano, ele fala da crise de legitimidade do Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio de Maria Corina Machado em 2025 e o fim da autoridade moral. Isso saiu na Austrália, para você ter uma ideia do escândalo internacional que foi dar o prêmio a essas pessoas, né? O Prêmio Nobel da Paz é há muito celebrado como o ápice do reconhecimento internacional pela paz, democracia e defesa dos direitos humanos. No entanto, a autoridade do Comitê Norueguês do Nobel depende fundamentalmente de nomeações políticas pelo parlamento norueguês. Seus 5 membros, incluindo Jorgen Vatne Fridnes, Asle Torre, Ann Enger e Christian Clement e Gray Larsen, trazem perspectivas moldadas por contextos políticos domésticos e realidades geopolíticas mais amplas. Essa estrutura, naturalmente, situa o prêmio dentro de interesses políticos globais e políticas externas nacionais, tornando-as as reivindicações de autoridade global e moral imparcial cada vez mais insustentáveis. A premiação em 2025 para a venezuelana Maria Corina Machado ilustra vividamente essa realidade, comprometendo profundamente a credibilidade moral do Prêmio Nobel da Paz e revelando sua transformação de um farol de paz em um instrumento de legitimação política. O paradoxo de um prêmio de paz e guerra. Ao ser selecionada, Machado dedicou seu Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, elogiando seu apoio decisivo e afirmando na Fox News que ele merece o prêmio por ter encerrado 8 guerras, no dizer dela, né? Não se sabe do que ela está falando. Uma alegação falsa com checagem de fatos, confirmando que muitas dessas guerras continuaram ou foram mal caracterizadas. Essa confusão entre militarismo e paz desafia fundamentalmente o ethos central do prêmio, minando seus princípios fundamentais e sua credibilidade moral. Não é do blog da Cidadania, nem de nenhum site ou canal de esquerda aqui do Brasil. É de um instituto australiano, né? Veja só, Australian Institute of International Affairs, né? Instituto Australiano de Casos Internacionais, né?
na verdade, casos rumorosos internacionais. Ao ser selecionada, Machado dedicou esse prêmio a Trump, e um registro enraizado no militarismo e na intervenção de estrangeiro é uma tônica nesse processo. A carreira política de Corina Machado refletiu consistentemente o apoio à força e à interferência externa, demonstrando sua rejeição à soberania democrática. Ela assinou o Decreto Carmona, como o Blog da Cidadania publicou lá no dia 11 deste mês, né? Durante a tentativa de golpe de 2002 contra Hugo Chávez, um documento que dissolveu a Constituição, o Congresso e a Suprema Corte do Poder Judiciário. E passaram esses golpistas a reprimir a população nas ruas, a maioria esmagadora da população, que depois cercou o palácio onde os golpistas estavam, que era o Palácio do Governo, o Palácio Miraflores, e arrancou-os de lá, fez com que eles fugissem de lá, mas não antes de entregarem Hugo Chávez, que tinha sido sequestrado pelos amigos da tal Maria Corina Machado. Então, além de tudo isso, esse site espanhol relata isso aqui, olha só. Um coronel afirma que o Prêmio Nobel de Machado é a resposta da Noruega à traição de Maduro após o Acordo de Barbados. Ángel Alberto Bellorin está convencido de que o prêmio foi concedido em plena harmonia entre o reino, seu governo e o comitê. 3 dias após a divulgação dos resultados do Prêmio Nobel da Paz, o coronel Ángel Alberto Bellorin está convencido de que o Prêmio Nobel concedido a Maria Corina Machado foi uma resposta calculada do reino da Noruega, em pleno acordo com seu governo e o comitê encarregado do Nobel da Paz. As repetidas e continuadas fraudes de Maduro, com as quais zombaram da boa-fé e da reputação daquele país em ser um mediador confiável e reconhecido na solução de conflitos internacionais. Então, não tem nada a ver com essa mulher ser uma promotora da paz. Pelo contrário, ela é uma instigadora de violência e é alguém que poderia ganhar qualquer coisa, menos um prêmio elogiando e laureando um suposto trabalho dela pela paz, mas nem dentro da sua casa ela deve promover a paz, quanto mais num país inteiro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.